Dia. Vamos para mais um devocional hoje. Que Deus possa abençoar o seu dia, que a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua família. Hoje o nosso texto é 1 Samuel capítulo de número 5, a partir do versículo de número 8, que diz assim: Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 príncipes filisteus e lhe indagaram: Que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? Tomaram a seguinte decisão: a arca de Deus seja transportada imediatamente a Gate. Então levaram a arca do Deus de Israel. Entretanto, logo depois que a arca chegou àquela cidade, o Senhor Deus castigou severamente aquele povo, pôs medo em todos os habitantes daquela região. Surgiram tumores, todas as pessoas de Gade, nos idosos, nos jovens, tanto nos mais importantes e ricos, como nos mais humildes e pobres. Então enviaram a arca do Deus de Israel para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: Eis que trouxeram a arca do Deus de Israel para nos destruir, a nós e toda a nossa gente. Imediatamente enviaram mensageiros a todos os príncipes governantes dos filisteus, que com a seguinte súplica: Devolvei a arca do Deus de Israel, que ela tome o seu lugar e não mais provoque a nossa destruição, ao sofrimento do nosso povo. Em verdade, um grande pavor de morte se observava em todos os habitantes daquela cidade. Tanto pesara a poderosa mão de Deus ali, aqueles que não morriam rapidamente eram afligidos com vários tumores, e gritos de dor e aflição subiam incessantemente ao céu. É interessante, meus irmãos, esse texto, porque primeiro de tudo, a Arca da Aliança, quando foi levada da guerra, no capítulo 5 de 1 Samuel, ela não foi levada à capital dos filisteus, né? Ela foi levada a uma cidade circunvizinha, e depois ela foi levada a Gade, que era a capital dos filisteus. E Deus, ele pesou a sua mão. E mesmo Deus pesando a mão, as pessoas vendo os sinais que Deus fazia, porque são sinais que Deus fez ali, mesmo com a sua punição. A punição de Deus é um sinal. A punição de Deus é um sinal para o ímpio. A punição de Deus é um sinal para o falso justo. A punição de Deus é um sinal para o falso crente. Se nós formos analisar por esse texto, nós vamos ver que Deus mostrou o seu poder, a sua glória, a sua autoridade. Todavia, porém, entretanto, os homens daquela cidade, daquele povo, não creram no Senhor, não creram no seu poder. Todavia Deus mostrou o seu poder ali, mas eles não o creram. Nós vemos isso até nos dias atuais. Deus mostra o seu poder, Deus mostra a sua autoridade, Deus mostra que fala através da sua palavra, mas o ímpio não dá ouvido. O falso justo não dá ouvido e o falso crente também não. Por quê? Porque ele não aceita a correção do Senhor. Deus estava mostrando para os filisteus que ele era o único e verdadeiro Deus. Você pode ver até no texto que no original tem a expressão de um falso Deus aqui. No nosso texto bíblico, na tradução portuguesa, as Bíblias trazem a ideia de Deus, Dagon, é um D minúsculo, falso Deus. Não é que seja um Deus verdadeiro, é um falso Deus. Então as pessoas não entendem que Deus, ele tem interesse de se aproximar delas, todavia que elas iam buscá-lo, que elas iam procurar estar na sua presença. Mas os filisteus não tiveram esse entendimento. E nós possamos aprender com esse texto que para se conduzir à presença de Deus, não é o ímpio que conduz, não é o falso justo e não é o falso crente. É aquele que se coloca na presença de Deus com renúncia, deixando o seu eu de lado, o seu egocentrismo, deixando de lado o seu eucentrismo. Eu estou no centro de tudo. Não, é Deus no centro. A igreja, ela é teocêntrica, é Deus no centro da igreja. Ela é cristocêntrica, é Cristo no centro da igreja. Que Deus abençoe os irmãos.